Deuteronômio 7, do 9 ao 12. Procura entender, pois, que o Senhor, o nosso Deus, é Deus, o Deus fiel, que por 1000 gerações mantém de pé as promessas que faz, e que dedica amor constante àqueles que dedicam amor a Ele, e que obedece aos seus mandamentos que ordena. Mas aqueles que odeiam o Senhor serão castigados, de modo direto, rápido e em público, e serão destruídos. Ele tratará disso pessoalmente. Portanto, ó Israel, trate de obedecer a todos estes mandamentos e leis, pondo tudo em prática. Em face da sua obediência, o Senhor nosso Deus cumprirá a parte dele no contrato que, com grande amor, fez com os vossos pais. Louvado seja Deus. Que texto maravilhoso. Aqueles que odeiam o Senhor, eles serão castigados. Aqueles que zombam, que escarnecem, só nós observarmos como tem sido o nosso país. Não vou falar nem dos países de fora, vou citar como exemplo o nosso próprio país, diante dessa onda aí de práticas imorais, né? Práticas indecentes, que fogem aos padrões que Deus estabelece. Isso aqui não se trata de você ser religioso, não se trata de você ser evangélico, católico, ou seja protestante. Escolha a nomenclatura que você quiser. A questão é, diante de Deus, existe um conjunto de regras sobre moralidade que Ele quer que o povo, a obra da sua criação, o ser humano obedeça. E aqueles que decidirem desobedecer, eles irão sofrer as consequências. Vemos o que aconteceu nas festas pelo Brasil afora, carnaval, etc., o que eles fizeram com as coisas sagradas, com o nome do Senhor Jesus Cristo, usando atores, ilustrando Jesus sendo pisoteado pelo diabo, sendo vencido. Então, tantas outras coisas que não é nem um assunto aqui que eu quero trazer em pauta, mas quero fazer esse comentário porque é justamente isso que Deus está dizendo no versículo 10. Aqueles que odeiam ao Senhor, eles serão castigados. E as pessoas, às vezes, têm atitudes que são de pessoas que odeiam ao Senhor. Às vezes não é nem que ela odeie, mas a prática dela, o comportamento, o estilo de vida dela, a coloca como uma pessoa que odeia o Senhor. E se ela não parar com isso rapidamente, ela será castigada, seja ela uma pessoa individualmente, seja ela um grupo coletivo ou mesmo uma nação. Nós temos visto que o nosso país tem sofrido, tem sido assolado, varrido por isso. Então eu peço que os irmãos orem a Deus por causa disso. Tem muitas pessoas sofrendo por prática de pessoas que odeiam o Senhor e o castigo tem atingido a muita gente. Mas o texto no versículo 11 diz também que ele trata diferente aqueles que obedecem suas leis e que põem em prática tudo aquilo que ele pede. Essa pessoa, Deus, ele irá cumprir com ela todo o amor que ele prometeu derramar sobre a vida dela. Isso é uma promessa que vem desde os nossos antepassados, meus avós, meus pais. Os antigos sempre me diziam isso. Se eu faço o bem, se eu obedeço a Deus, eu serei, até de certa forma, recompensado. Não que devemos fazer o bem por uma recompensa. Devemos fazer o bem, devemos ter um comportamento louvável, admirável, porque pertencemos a Deus. Eu quero trazer 2 pontos que se encontram no livro de 2 Crônicas quanto a isso, na situação que nós atravessamos, um momento tão difícil, para que nós saibamos como nos prostrar diante de Deus e buscar a Deus. O primeiro ponto se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 12. Quero refletir rapidamente sobre alguns versículos. O versículo 12 diz assim, diz que de noite Deus vem e visita Salomão. Deus aparece a Salomão em um sonho. E o conteúdo desta revelação divina você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 7, do versículo 12 até o 22. Depois você reflita lá, dá uma olhada e veja que lá ele fala da aliança que Deus fez com Salomão. Veja que no versículo de Deuteronômio ele vem falando de uma aliança que ele fez com o povo de Israel, já que em Deuteronômio ele está falando de uma aliança que ele fez com Salomão. Lá, nessa aliança, é revelado que o povo teria livre escolha, e sempre foi assim. Deus não quer que eu e você obedeça a Ele por medo. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Porém, nós somos escravos das nossas escolhas. Escravos, ou seja, somos servos das nossas escolhas. Nós iremos prestar conta do que escolhemos. Então, ele fala para Salomão que o povo era livre para escolher. Porém,
o mesmo foi advertido, esse mesmo povo, e Salomão foi advertido que o reino e o templo seriam destruídos se houvesse desobediência e apostasia. É isso que nós temos visto nos dias de hoje. Essa pandemia que tem assolado o mundo, ela é consequência de desobediência a Deus e de apostasia a Deus. Pessoas que até conhecem a verdade, mas decidem viver contrário à verdade. Tem um comportamento, uma vida que não é da verdade. Então, é muito importante que a gente observe isso. Deus fala, vocês são livres. Vocês são livres para fazer as escolhas de vocês. Mas saibam, porém, que tanto o país ou o reino serão destruídos e os templos, se vocês desobedecerem ou apostatarem. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas desobedientes, rebeldes, pessoas que decidem viver uma vida completamente apostata. Não querem viver de acordo com a fé. Decidiram abrir mão da fé. Preferem viver uma vida dissoluta em rebeldia a Deus. O apóstolo Paulo comenta sobre isso, que nos últimos dias seriam dias difíceis, porque as pessoas seriam egoístas, arrogantes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, ingrato, desobediente aos pais e por aí afora, né? A gente tem visto isso, o resultado nós estamos vendo aí. Hoje as pessoas estão chorando, as pessoas estão lamentando, mas elas esquecem do seu comportamento para com Deus. Então, se nós percebermos isso, ainda dá tempo de nós clamarmos a Deus. Deus prometeu que a nação de Israel receberia alívio das suas dificuldades causadas por seus pecados. Então, ainda há, sim, uma esperança, porque Deus é misericordioso. Deus é rico em misericórdia. E Deus está sempre pronto para nos perdoar, perdoar qualquer povo, qualquer pessoa e qualquer nação que se curvar diante dele com humilde e verdadeiro arrependimento, ele está pronto para perdoar. Ele já falou isso para Israel no passado. Ele prometeu que a nação de Israel receberia alívio das dificuldades que seriam causadas por seus pecados, contando que eles se voltassem humildes em oração a Deus. A humilhação do indivíduo e sua confiança em Deus seriam necessárias para que o povo pudesse receber as bênçãos divinas. Que eu e você possamos compreender isso. A humilhação e a humildade e a oração são pré-requisitos para que Deus nos perdoe e possa assim aliviar a nossa nação deste mal que tem causado tanta dor, tanta tristeza, que tem matado não só a vida, mas matado os sonhos de pessoas, que tem destruído não só a saúde e a vida, mas tem destruído a economia de muitas pessoas. Empresários que faliram, pessoas que perderam o emprego, sabe? Então tem feito um mal muito grande. Então, que a gente possa compreender isso. A receita está na Bíblia. Se nós voltarmos para Deus arrependidos verdadeiramente, confiando nele, se humilhando e orando ele, ele prometeu, assim como ele prometeu para Israel, ele fará com você, fará com nossa nação, fará com o mundo novamente, nos livrando dessas dificuldades que os nossos pecados têm causado a nós. Por muitas vezes, quando a gente olha no livro das Crônicas, este conceito desta passagem aparece como fatores decisivos para a bênção ou as maldições divinas. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, a maldição virá e alcançará. Então que a gente possa compreender isso. Por muitas vezes, esta promessa foi feita especialmente e relevantemente para a comunidade restaurada de Israel quando voltaram do exílio, ou seja, era um povo que tinha sofrido no exílio babilônico e agora que estavam restaurados à sua terra natal, Deus chama eles e faz essa promessa. Olha, se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Ninguém vai resistir vocês serão prósperos, haverá saúde nos vossos filhos, no vosso rebanho, nas vossas plantações, mas se vocês desobedecerem, virão sobre vocês a maldição e alcançarão. É o que nós estamos enfrentando hoje, essa maldição que veio sobre nós, nos alcançou, não é nada mais, nada menos, porque nós vivemos uma vida
que não tem agradado a Deus, seja os religiosos ou não. Nós temos falhado na nossa conduta como servos de Deus e como ser humano diante de Deus. É só isso. Quanto mais rápido nós reconhecermos isso, mais rápido nos arrependermos e clamarmos a Deus, mais rápido virá o alívio da parte de Deus. O povo de Israel teria de cumprir 4 condições antes de receber a restauração das suas bênçãos divinas. A primeira delas é, ele precisava se humilhar. O Brasil precisa se humilhar. Não adianta nós fazermos jejum sem primeiro nos humilhar. Eu não sou contra o jejum, pelo contrário, façamos. Mas que esse jejum esteja acompanhado de humilhação. Humilhar pelo quê? Humilhar pelo mal que fizemos ao próximo. Humilhar pelo mal que fizemos ao nome do Senhor. Humilhar por todas as vezes que nós blasfemamos contra Ele. Humilhar-nos por todas as vezes que nós pecamos contra Ele, como igreja, como ser humano. É o que eu peço, é o que eu clamo a Deus, que nos dê esse entendimento, que abre o meu entendimento, abre o seu, para compreender isso. Humilharmos por tudo que nós fizemos de errado. Depois de nós nos humilhar, aí nós vamos orar. Aí nós vamos buscar ao Senhor, pedindo que Ele nos restaure em humilhação. A nossa oração primeiro tem que ser uma oração de humilhação. Reconhecendo que os nossos pais pecaram, que os nossos governantes pecaram, que toda a nação tem pecado contra o Senhor. Depois que orarmos, nós vamos buscar a Deus. Buscar em Deus a solução para esse problema. Por isso que ainda não encontramos, porque Deus ele colocou a mão em cima. Na hora que nós nos humilharmos e buscar ao Senhor em oração, Deus vai tirar a mão e vai nos revelar a cura para essa enfermidade. Louvado seja Deus. E, por fim, o quarto ponto. O segundo ponto é orar, o terceiro é buscar a Deus e o quarto é converter dos nossos maus caminhos. Não adianta nós nos humilhar, não adianta nós orar, não adianta nós buscar a Deus se nós vivemos praticando as mesmas coisas. A Bíblia fala em Provérbios 28:13, aquele que encobre sua transgressão jamais prosperará. Enquanto estiver oculto, irmãos, a nossa nação não sairá dessa situação. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, que eu e você clamemos a Deus para que abra o entendimento das pessoas e elas venham se converter e abandonar o seu mau caminho, começando por nós, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo algo que é muito tremendo da parte de Deus, ainda nesse texto. Os olhos e os ouvidos e o coração de Deus estarão perpetuamente atentos à adoração do seu povo. Está no versículo 15 ao 16. Havendo sempre uma bênção à espera dos que se arrependem. Nesses assuntos, a responsabilidade é tanto individual como também coletiva. Então, que eu e você compreenda, os olhos de Deus, os ouvidos, o coração de Deus está perpetuamente atento à adoração do seu povo, havendo sempre uma bênção à espera daqueles que se arrependem, que se humilham, que se derramam diante de Deus. Então, neste contexto, esse arrependimento, ele deve ser de responsabilidade individual, mas também coletiva. Deus em Jesus Cristo venha consolar o coração das pessoas, das famílias que perderam seus entes queridos, trazendo consolo, mas também trazendo cura àqueles que estão enfermos, e que esta nuvem de mal possa cessar quando nós nos humilhar, orar, buscar a Deus e nos converter de nosso mau caminho. Pastor Antônio, em nome de Jesus, desejo a você uma bênção especial. Peço que você não esqueça de dar o seu comentário, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, que Deus os abençoe.